Meus irmãos, você provavelmente está sabendo das notícias que aconteceram essa semana, né? Terça-feira foi um dia caótico no Rio de Janeiro. Eu estava lá em Duque de Caxias, meu amigo, na faculdade, no ambulatório, e começo a receber as mensagens, né? Porque tem um grupo de carona da galera lá de Niterói. Todo mundo começou a falar, aí, fechou linha vermelha, fechou a Avenida Brasil, fechou linha amarela, não passa mais ninguém. Gente, fiquei um pouco desesperado porque meu pai me ligou, a Andressa ficou me mandando mensagem, minha tia me perguntou, Gui, tá bem? Como é que estão as coisas aí? Minha prima estava na faculdade, a minha tia pediu para eu levar minha prima para casa. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Teve uma mega operação no Rio de Janeiro, foi bem tenso mesmo nesse dia, e não sei se você estava no Rio, se você estava em casa, não sei como é que você passou. Só sei que foi tenso, fiquei lá no ambulatório esperando um pouco diminuir, né? Não sei, diminuiu até um pouco, porque eu fui embora umas 7h30, cheguei em casa tranquilo, graças a Deus, não tinha ninguém na rua, o trânsito de Niterói estava uma maravilha. Eu falei, Senhor, até que cheguei em casa tranquilo, graças a Deus. Teve um outro dia, gente, que estava tendo um tiroteio lá na linha vermelha, e eu faço faculdade lá em Duque de Caxias, é um pouquinho longe. Na hora de eu ir embora, fui entrar na vermelha, estava tudo parado. Eu falei, putz, deve ter tido algum acidente, deu ruim. Só sei que a galera começou a voltar na contramão, comecei a ouvir uns tiros, eu falei, pronto, vou ficar preso aqui, vai dar ruim. E a galera começou a voltar, só sei que a Andressa me ligou desesperada, falando, você está onde? Você está onde? Estou aqui vendo o balanço geral, o mosquito fofoqueiro estava passando lá na linha vermelha, estava tenso, tendo tiroteio, a galera estava voltando. Só sei que depois que ela me ligou, eu dei a ré e voltei na contramão, voltei para a faculdade. A Andressa falou assim, eu acabei de ver no mosquito fofoqueiro, um Fiesta passando pelo carro vermelho, era você? Eu falei, caraca, acabei de passar pelo carro vermelho, era eu. Pronto, só faltava eu virar manchete do balanço geral. Jovem evangélico passa na linha vermelha e mosquito fofoqueiro viu. Gente, foi tenso. A gente pode pensar hoje no Rio de Janeiro e falar assim, o que o Rio de Janeiro precisa? Qual será a maior necessidade hoje para a gente parar de enfrentar esses problemas? Será que é o melhor policiamento? Será que o bandido de fato tem que estar preso? O que tem que ser feito para que de fato a gente tenha dias mais tranquilos no Rio de Janeiro? Se você falasse assim, qual que é a maior necessidade que o Rio de Janeiro precisa? O que você responderia? Algumas pessoas podem falar, pô, precisa de melhor policiamento, precisa de mais segurança, precisa estar melhor. Meus queridos, se a gente for entrar nesse quesito, certamente essas coisas são muito importantes, mas não são a maior necessidade de que o Rio de Janeiro precisa e de que eu e você precisamos. A real necessidade que eu e você precisamos, o mundo não pode oferecer. O mundo nunca será capaz de nos oferecer. A maior necessidade que eu e você precisamos é do Messias, de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. A gente vai ler um texto agora em que Jesus se encontra com uma mulher samaritana e ele oferece algo para ela que ninguém poderia oferecer. Mas ela entende errado a sua real necessidade, achando que Jesus estava falando de uma outra água, e a gente vai entender melhor isso. Então, abre aí a sua Bíblia, João capítulo 4, a gente vai ler do versículo 5 até o versículo 18. Preste atenção aí na leitura. O texto diz assim, assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva?
Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora não tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Amém. Esse é o texto hoje, gente. Qual que é o contexto dessa passagem aqui? Jesus estava no início do seu ministério. Ele já tinha chamado seus primeiros discípulos. Jesus se revela a Natanael. Lembra que ele fala: você é um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Jesus participa de um casamento e transforma água em vinho. Clóvis pregou isso aqui semana passada. E a Bíblia vai dizer que em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, milagres e maravilhas. Ali Jesus manifesta a sua glória, os discípulos creram nele e também muitas outras pessoas daí em diante passaram a crer. E aí no capítulo 3, Jesus tem um encontro com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um mestre religioso. A galera olhava para Nicodemos como uma referência mesmo, um cara que entendia muito de teologia. E daqui a pouco a gente vai ver alguns detalhes. No capítulo 4, Jesus se encontra com essa mulher samaritana. E a Bíblia vai dizer que Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João Batista. E aí o que Jesus vai fazer? Ele deixa a Judéia e vai outra vez para a Galileia. E o versículo 4 vai dizer que era necessário ele passar por Samaria. Versículo 4 diz: era necessário passar por Samaria. Gente, aqui já deixa bem claro para a gente que Deus Pai tinha um propósito para Jesus naquela cidade. Existia uma mulher samaritana ali, completamente desprezada, completamente marginalizada. E Jesus vai ao encontro dessa mulher. Jesus chega nessa cidade, os discípulos se dispersam porque eles foram comprar algo para comer, e o texto vai dizer que Jesus estava cansado da viagem. Aqui revela a humanidade de Jesus, completamente Deus, completamente homem. Jesus estava cansado, no auge do calor, porque era meio-dia, e Jesus vai até um poço. Nesse poço, ele encontra essa mulher samaritana e pede para ela um pouco dessa água. A mulher vai ficar espantada e pergunta: como assim? O Senhor, sendo um judeu, pede para mim, uma samaritana, água? E João diz que os judeus não se davam com os samaritanos. A primeira lição que eu quero destacar dessa noite, desse texto é: Jesus é capaz de nos resgatar quando ninguém mais seria capaz de nos resgatar. Jesus é capaz de resgatar a mim e a você quando ninguém mais seria capaz de nos resgatar. Meus irmãos, o primeiro momento desse encontro mostra para a gente como Jesus foi radical dando início a essa conversa. A gente olha por fora e pensa: pô, eles estavam conversando, qual que é o problema disso? A mulher ficou chocada com o fato de Jesus estar conversando com ela. Como assim o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? E a gente vai entender agora por que os judeus não se davam com os samaritanos. Séculos antes, a maioria dos judeus foram exilados da Babilônia. Só que ficaram alguns judeus para trás. Esses judeus que sobraram, eles se casaram com mulheres cananeias e formaram praticamente uma nova tribo, que são os samaritanos. O que aconteceu? Os samaritanos pegaram parte da religião judaica, parte da cananeia e criaram como se fosse uma nova religião. Aí os judeus ficaram bolados. Consideravam os samaritanos inferiores e hereges. Eles não se falavam, não se gostavam, se odiavam praticamente. Os judeus tinham nojo dos samaritanos. Por isso que a mulher se surpreende quando Jesus vai falar com ela. Gente, na minha lua de mel, eu fui para Gramado, lá no sul. E é engraçado que principalmente a galera lá do sul, eu não aluguei carro, então andei muito de Uber. Todo Uber que eu entrava com a Andressa,
a pessoa falava, vocês são do Rio? Vocês são do Rio? Pelo simples fato de eu dar uma boa tarde, tudo bem. A pessoa já sabia que eu era do Rio. Normalmente a gente conhece uma pessoa pelo sotaque. Vai falar com o mineiro, muito uai, uai, uai. A galera do sul, vai numa churrascaria, preparei uma bisteca para ti. Eu falo, meu amigo, para você, mas eles falam para ti. Tu pega o cara lá do Nordeste, é muito oxi. Então a gente meio que identifica a pessoa pelo sotaque. Alguns historiadores entendem que possivelmente essa mulher reconheceu Jesus sendo judeu pelo fato do sotaque. Além disso, meus irmãos, era escandaloso um homem judeu falar com qualquer mulher estrangeira em público. Queridos, Jesus quebrou todas as barreiras sociais, raciais, morais, religiosas, de gênero e culturais que impediam dele encontrar essa mulher. E tem um detalhe muito maneiro no texto, que a mulher foi buscar água no meio-dia. Muitos estudiosos nos chamam a atenção aqui para o fato que, normalmente, essas mulheres iam buscar água ou pela manhã, bem cedo, ou no fim da tarde, mais possivelmente pela manhã, porque usava essa água durante o dia. Mas essa samaritana foi buscar água meio-dia. Por quê? Porque possivelmente ela sabia que não haveria ninguém. Ela não queria encontrar com ninguém, ela não queria que ninguém visse ela. Ela era uma marginalizada, uma completa intrusa, mesmo dentro da sociedade, ela era desprezada. E você pode se perguntar, como eu me perguntei, por que Jesus foi ao encontro dela? Por que Jesus foi ao encontro dessa mulher? Porque, meus irmãos, Jesus tem o poder de resgatar uma pessoa quando ninguém mais resgataria. Jesus tem o poder de amar a sua vida quando ninguém mais amaria. Jesus inclina os seus ouvidos a uma pessoa quando ninguém mais gostaria de escutar ela. Esse é o nosso Deus, capaz de resgatar a mim e a você das trevas e nos chamar para o seu reino de luz. Quando ninguém mais queria nada com a gente, Jesus te encontrou, Jesus me encontrou. Glória a Deus por isso. Segunda lição desse texto, Jesus satisfaz plenamente todas as nossas necessidades. Jesus satisfaz as suas necessidades. Jesus fala para ela logo em seguida, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria água viva. O que Jesus está se referindo aqui? Como assim, se você conhecesse o dom de Deus, você me daria água viva? Meus irmãos, Jesus aqui está se referindo à vida eterna que só Ele pode oferecer. Você já sentiu muita sede? Normalmente eu sinto muita sede quando eu não estou em casa e quando eu não estou com minha garrafa de água. Quando eu estou em casa de boa, não sinto sede. Agora, quando eu estou fora de casa, sem água, meu irmão, eu sinto muita sede. Não sei se você já passou por essa experiência de você sentir muita sede mesmo. Às vezes você está na praia, meu amigo, sem água. E você está sem dinheiro, não tem nem como fazer um Pix, nem seu amigo tem dinheiro para comprar uma água. E aí você chega em casa e bebe aquela água geladona. Meu irmão e minha irmã, é uma das maiores satisfações da nossa vida. Quando a gente está com muita sede e bebe um copo de água. Só que para a gente é praticamente normal, porque a gente bebe água todo dia. O que Jesus está dizendo para essa mulher? O autor do livro, Tim Keller, ele vai dizer que Jesus tem algo para ela que é tão básico e necessário para o espírito quanto a água é para o físico. Meus irmãos, sem água a gente morre. Se a gente ficar 3 dias sem beber água, a gente morre. Jesus está falando aqui que sem Ele, morreremos também espiritualmente e nada será capaz de nos satisfazer. Ainda mais, meus irmãos, Jesus não apenas está dizendo aqui que tem algo que nos salva a vida. Jesus está dizendo que também a sua oferta satisfaz completamente por dentro. Ele diz, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui ele está se referindo a uma profunda satisfação da alma, uma profunda alegria. Meus irmãos, isso não depende do que acontece com o nosso exterior, não depende das circunstâncias que a gente tem nesse mundo. Isso não é incrível? E Jesus estava querendo explicar isso para aquela mulher.
Qual é a sua maior necessidade hoje? O que te motiva todos os dias? O que te faz feliz hoje? O que te dá ânimo e coragem para continuar? Meus irmãos, se a resposta dessas perguntas não for Jesus Cristo, possivelmente estamos buscando alegria e satisfação para a nossa vida em coisas externas e que são materiais, achando que essas coisas vão satisfazer a nossa alma, mas infelizmente não vão. Talvez hoje, meu irmão e minha irmã, você tenha a sua esperança firmada no seu relacionamento amoroso. Talvez você tenha a sua esperança firmada no seu futuro trabalho ou na sua carreira acadêmica, pensando como vai ser, que faculdade eu vou fazer, com o que eu vou trabalhar, como eu vou ganhar dinheiro. Talvez a sua esperança hoje esteja no dinheiro e nas riquezas, achando que essas coisas vão satisfazer a sua alma de uma forma incrível da noite para o dia. Meus irmãos queridos, guarde isso no seu coração. O seu trabalho não é capaz de morrer pelos seus pecados e salvar a sua vida. A sua carreira acadêmica não é capaz de morrer pelos seus pecados e salvar a sua vida. O seu dinheiro, as suas riquezas não são capazes de morrer pelos seus pecados e salvar a sua vida. Só Jesus Cristo é capaz de morrer pelos nossos pecados. Só Jesus Cristo é capaz de nos salvar, de nos redimir, de nos resgatar, de nos perdoar e nos dar a vida eterna. Só na cruz de Cristo Jesus encontramos verdadeira satisfação e alegria para a nossa vida. Quantas vezes eu coloquei meu coração em coisas materiais, achando que eu teria alegria verdadeira naquilo. Mas, meus irmãos, foi uma alegria completamente momentânea. Eu lembro quando eu comprei o meu cavaquinho. Eu acho que eu já falei isso aqui com vocês. Eu não sei se foi no Gosto, foi aqui. Gente, fiquei animado, porque eu gosto de tocar cavaquinho, acho maneiro. Comprei o cavaquinho. Gente, fiquei ligado no telefone, conversando com o vendedor, perguntando, cara, como é que é o som, como é que é, qual que é o ano, não sei o que lá. Fiquei fissurado no cavaquinho. Aí peguei o cavaquinho no dia seguinte, fiquei tocando cavaquinho e fiquei, cara, amarradão. Mas, gente, é uma alegria momentânea. Não vou levar meu cavaquinho para o céu, não. Por mais que seja muito maneiro, mas não vou. Quantas vezes eu já depositei o meu coração em coisas que podem ser até maneiras, mas coloquei o meu coração de uma forma nisso, achando que me daria satisfação e alegria verdadeira. E eternamente, mas não me deu e nem vai me dar. E Jesus vai dizer para aquela mulher, mulher, não há nada fora de você capaz de satisfazer de verdade a sede existente lá no seu interior. Jesus diz para aquela mulher e para a nossa vida hoje, eu posso te oferecer uma satisfação absoluta e imensurável lá dentro do seu ser. E você não precisa buscar em outras fontes, como a gente cantou aqui. Porque Jesus é a fonte da verdadeira alegria e contentamento do ser humano. Talvez, meus irmãos queridos, um dos nossos grandes e maiores problemas seja não reconhecer a sede da nossa alma. Seja não reconhecer o quanto eu e você precisamos de Jesus. Às vezes você pode viver a vida inteira sem admitir ao seu próprio coração a profundidade e a dimensão da sua sede espiritual. E Jesus fala para mim e para você, eu posso saciar essa sede completamente e definitivamente. E a mulher vai responder a Jesus, que água viva é essa? Que água viva é essa? Eu quero que você me dê dessa água, para eu beber e eu não ter mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E ela achando que Jesus pegaria outro balde para pegar água lá no poço. E o que Jesus vai responder? Beleza, vai lá, chama o seu marido e volte. Como assim? Que o meu marido tem a ver com isso, Jesus? O que o meu marido tem a ver com água viva? Por que Jesus mudou completamente de assunto? Terceira lição que esse texto nos ensina. Não existe nenhuma outra forma de salvação a não ser por Jesus.
Jesus perguntou para ela, vai lá, perguntou não, afirmou, vai lá, busca seu marido e volte. E ela respondeu, não tenho um marido. E Jesus fala, você tem razão, porque você já teve 5 maridos. E o homem com quem você está agora não é o seu marido. O que Jesus está fazendo aqui? Será que Jesus quer humilhar essa mulher? Muda de assunto do nada. O cara estava falando de água viva e agora está falando de marido. O que Jesus está querendo dizer? Meus irmãos, Jesus quer transformar a vida dessa mulher. Jesus quer que ela entenda a natureza da água viva que Ele oferece. Mas primeiro ela necessita entender como tem buscado essa satisfação na vida dela. E ela, infelizmente, vem tentando conseguir essa satisfação por meio de homens e não tem dado certo. Ela já teve 5 maridos e o homem com que ela está agora não é o seu marido. E a mulher fica mais uma vez espantada e fala, vejo que tu é profeta. E aí muda de assunto de novo. Gente, imagina como essa mulher deve ter se sentido. Nunca viu Jesus na vida e o cara já sai falando lá. Busca seu marido e volte. Já revela que ela teve 5 maridos e agora está com um homem que não é o seu marido. Um dos pontos de maior sensibilidade e vergonha para a nossa vida é o pecado. Às vezes a gente esconde o pecado no mais íntimo do nosso coração, achando que está tudo bem. Ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. Vou continuar fazendo isso e é isso aí, está tranquilo. Mas Jesus conhece, Jesus sabe. Mas Jesus, uma vez que Ele quer transformar a vida daquela mulher, Ele precisa trazer à tona o pecado. Ele precisa trazer à tona aquilo que está errado. Ele queria que ela entendesse o que estava de errado na vida dela. Assim como eu e você, meus irmãos, ela também era uma pecadora. E antes de Jesus nos apresentar as boas novas do Evangelho, Ele vai nos mostrar as mais novas, de como o pecado afeta a minha vida e a sua vida. E a gente vai ver no decorrer da narrativa que Jesus se revela para ela. Ele fala, eu sou o Messias, sou eu que estou falando com você. Meus irmãos queridos, Jesus está mostrando aqui que não existe outra forma de sermos salvos se não for por meio dele. Jesus conhece o íntimo do seu ser e Ele traz à tona o que precisa ser revelado. Com o objetivo de te humilhar? Não, meu irmão, para te restaurar, para te transformar por completo e fazer você entender que Jesus é tudo que você precisa. Jesus é a fonte de água viva. Não sei se você lembra do capítulo 3, que Jesus fala que ele tem um encontro lá com Nicodemos. Nicodemos, um mestre, um fariseu, religioso, a galera respeitava muito. E o texto vai dizer que Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite. Provavelmente porque ele tem vergonha das pessoas verem ele com Jesus. E aí ele chega para Jesus e fala, Rabi, mestre, ouvi falar do teu respeito, da tua fama. Dizem que você tem muita sabedoria concedida por Deus. E aí, meu irmão, Jesus já chega com um soco no peito. Você precisa nascer de novo. Como assim, nascer de novo? Um cara completamente inteligente pergunta para Jesus, como pode um homem velho nascer de novo? Será que eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E aqui é muito parecido a reação de Nicodemos e da mulher samaritana. Enquanto Nicodemos achava que tinha que entrar de novo no ventre da sua mãe para nascer, a mulher samaritana achava que tinha uma água super milagrosa que Jesus daria para ela não ter mais sede. O que eu quero dizer, meus irmãos? Ambos muito diferentes. Um homem muito sábio, inteligente, mestre de Israel, e uma mulher samaritana, desprezada, marginalizada. Só que ambos tinham algo em comum. Eles necessitavam de Jesus. Hoje, meus irmãos, todos nós podemos ser diferentes em vários quesitos, mas uma coisa é certa: somos pecadores miseráveis que carecem da glória de Deus. Precisamos de Jesus. Precisamos de um Senhor, de um Salvador. Voltando agora para a mulher samaritana, o que aconteceu depois? Se a gente continuar lendo o texto, é incrível.
Depois que Jesus se revela para ela e fala que é o Messias. E a mulher vai falar assim: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? E aí o texto vai dizer que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, dizendo: ele me disse tudo o que eu já fiz. Ela falou: ele me disse tudo o que eu já fiz. E muitos samaritanos creram em Jesus. Gente, olha que mistério maravilhoso. Os judeus e os samaritanos se odiavam. Os judeus desprezavam os samaritanos. E Jesus vai ao encontro de uma mulher. Aquela mulher é transformada. Aquela mulher testemunha sobre Cristo, do que fez na vida dela. E muitos outros creram. Olha o poder de Jesus, o poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus. E aí, teve alguns samaritanos que foram até Jesus, pedindo para que Jesus permanecesse ali 2 dias. E Jesus ficou lá 2 dias. E o texto vai dizer: muitos outros creram nele por causa do que você falou, por causa do que a mulher falou. Mas porque mesmo nós ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! Muitos outros creram em Jesus como Senhor e Salvador e foram completamente transformados por Jesus. Olha o que Jesus pode fazer na nossa vida quando a gente menos espera. Quem diria que aquela mulher samaritana encontraria o Salvador da vida dela em um poço, meio-dia? Ela não esperava encontrar ninguém. E encontra um judeu que transformou a vida dela completamente. Aleluia. Meus irmãos, como a gente aplica esse texto então na nossa vida? Uma aplicação só para a gente. Não busque outras formas de salvação. Somente Jesus é o único e suficiente Salvador. Não busque outras formas de salvação. Somente Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. A primeira música aqui que a gente cantou foi maneira. Eu nem lembrava dessa música, nem conheço muito. Mas falou, de não limitar o poder de Jesus. E de fato, gente, a gente pode pensar algumas vezes, não sei se isso já passou no seu coração: o meu pecado é pesado demais. É impossível o meu amigo de oração se converter. É impossível os meus amigos conhecerem a Jesus e irem na igreja comigo. Eu não consigo imaginar meus amigos sendo crentes. E a gente lê o relato dessa mulher. Meus irmãos, isso deve encher o nosso coração de alegria pelo fato do Salvador ter achado pecadores miseráveis como eu e você. Jesus quebrou todas as barreiras para encontrar aquela mulher que estava perdida. Assim como um dia Jesus me encontrou no fundo do poço e me deu vida, Jesus pode dar vida ao seu coração hoje. Jesus pode dar vida aos seus familiares que ainda não se converteram, que você tanto tem orado. Meus irmãos, Jesus é poderoso para salvar. Não limita o poder de Jesus. O nosso papel não é converter ninguém. O nosso papel é pregar o verdadeiro evangelho. Quem convence o coração do homem é o Espírito Santo. Nós precisamos parar de limitar o poder de Jesus. Olha o que Jesus faz. Jesus usou a vida daquela mulher para testemunhar a respeito dele, e muitos outros creram. Jesus pode usar a sua vida para testemunhar a respeito dele, e outras pessoas crerem também. A gente lendo o Evangelho de João e nos outros evangelhos, a gente vê que na presença de Jesus e com apenas uma palavra de Jesus, mudos falavam, surdos ouviam, cegos enxergavam, paralíticos andavam, leprosos eram curados, mortos eram ressuscitados. Jesus é poderoso, Jesus está vivo e continua agindo. Mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente nem percebe, mesmo quando a gente nem entende, Jesus está agindo e nunca para de agir. Por isso, meu irmão, olhe para Jesus como o Rei soberano sobre toda a criação, o Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer infinitamente mais daquilo que a gente pode pensar ou pedir para Ele. A gente precisa confiar em Jesus. Será que hoje você está satisfeito em Jesus? Você se alegra hoje pelo fato de Jesus ter te encontrado?
Você se alegra porque os seus pecados foram perdoados. Você está satisfeito em Jesus. Se você só tivesse Jesus pelo resto da sua vida, nenhum bem, nenhuma riqueza, nenhum trabalho, apenas Jesus, você estaria satisfeito? Você estaria satisfeito? A gente precisa se perguntar isso todos os dias. Muitas vezes a gente quer Jesus e mais alguma coisa. E nesse texto Jesus mostra, Ele é suficiente, Ele é mais que suficiente. Jesus é a fonte da água viva, não apenas sacia a sua sede, mas a sua sede física, mas a sua sede espiritual. Meus irmãos queridos, Jesus é a maior necessidade de que você precisa. Será que nós estamos satisfeitos com isso? Ou será que algo hoje compete com o seu coração, querendo tomar o espaço que deveria ser só de Jesus? Avalie o seu coração. Jesus tem sido o seu bem mais precioso ou não? E meu irmão e minha irmã, se você não está satisfeito em Jesus, você não vai ficar satisfeito com mais nada. Desculpa. Você pode procurar num relacionamento alegria e satisfação para a sua vida. Você pode procurar na riqueza, no seu trabalho, na sua fama, na sua popularidade. Meu irmão, aonde é que isso vai te levar? Só Jesus pode satisfazer os nossos desejos. Só Jesus pode satisfazer a nossa sede. Só Jesus pode nos dar a alegria da salvação. Como é bom ter a alegria da salvação. Meu irmão, nós precisamos estar satisfeitos em Jesus. Provavelmente você já deve ter ouvido. Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso? Todos os caminhos levam a Deus? Meus irmãos, isso é uma mentira. Todos os caminhos levam ao juízo diante de Deus. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E eu e você somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, meus irmãos, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Keller, o autor desse livro, vai usar um exemplo que eu achei muito maneiro e eu nunca tinha pensado. Ele faz a seguinte pergunta: você por um acaso decidiu nascer? Será que você conversou com seu pai, com sua mãe, falando: pai, mãe, eu quero nascer, eu quero viver? Meu irmão, você nem pensava em nascer e você nasceu. Aí eu li essa parada e falei: gente, é verdade. Nunca parei para pensar nisso. Você nunca pensou em nascer não, meu irmão. Você nasceu. Nós não temos o poder de sermos salvos. Eu e você merecíamos a condenação, uma vida separada por Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, que morreu em uma cruz por nós, perdoou os nossos pecados e ressuscitou, por meio dele é que somos salvos. Não é por obra nenhuma, meu irmão, não há mérito em nós. Toda honra e toda glória a Jesus. Hoje a gente comemora o quê? A Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Você sabe dessa parada aí? Teve um post maneiro lá da igreja. Depois dá uma olhada. Resumiu basicamente 5 solas. Somente Jesus Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a palavra de Deus. E glória somente a Deus. Meus irmãos, só Jesus salva. Não há mérito nenhum em você. Ele que te escolheu. Ele que escolheu aquela samaritana. O que ela poderia ter feito para ser salva? Meus irmãos queridos, haverá um dia em o que verdadeiramente importa será se Jesus te conhece ou não.
Haverá um dia em que ou ouviremos, venham benditos de meu Pai, venham herdar a vida eterna que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Ou poderemos ouvir, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, eu nunca conheci vocês. O que você vai ouvir naquele grande dia? Você tem certeza da sua salvação, você está seguro em Jesus, você crê somente em Jesus. Se Ele te chamar nessa noite, para onde é que você vai? Meu irmão e minha irmã, se você ainda não reconheceu no mais íntimo do seu coração Jesus como Senhor e Salvador, faça uma oração bem sincera diante de Deus hoje. Peça para que o Senhor te encontre. Peça para que o Senhor transforme a sua vida. Confesse os seus pecados a Jesus. Arrependa-se hoje, meu irmão e minha irmã. Não espere amanhã para se acertar com Deus. Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus julgou aquela mulher. Jesus, em algum momento, acusou aquela mulher de uma forma completamente ruim. Jesus apenas revelou o que precisava ser revelado, com o objetivo de transformar a vida daquela mulher. Meus irmãos, Jesus quer transformar a sua vida hoje. Jesus quer te mostrar que só Ele pode saciar a sua sede. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele é capaz de salvar a sua vida. Como é bom viver com Jesus, como é bom saber que hoje eu sou perdoado, como é bom saber que em Jesus eu tenho paz e alegria para sempre. E essa alegria não depende de momentos que eu passo nesse mundo não, meu irmão. Essa alegria só depende de Jesus. E você pode experimentar isso todos os dias. Em Jesus você tem plenitude de alegria. Não porque você vai buscar uma alegria qualquer, mas pelo que Ele fez na cruz por nós. Meus irmãos queridos, Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus é misericordioso. Não faça como a mulher samaritana que quis buscar satisfação para a vida dela em outras coisas. Não existe outras formas de salvação para a sua vida. Só Jesus é capaz de salvar. Atos vai dizer, e na terra não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Só Jesus é capaz de te perdoar, de te salvar, de fazer com que você seja uma nova criatura e tenha alegria e contentamento nele. Meus irmãos, a gente nunca vai conseguir isso no mundo, só em Jesus Cristo. Jesus é o seu Senhor. Jesus é o seu Salvador. Meus irmãos, o que nos resta é nos curvarmos diante desse Deus e adorar por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém, galera? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Jesus. De verdade, quem seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria da nossa vida, Senhor? Se o Senhor não tivesse nos encontrado, se o Senhor não tivesse perdoado os nossos pecados, se o Senhor não nos desse a vida eterna. Por favor, Jesus, entra no nosso coração hoje, mude completamente a nossa vida. Se tem alguma pessoa aqui, Senhor, que ainda não te conhece, por favor, Jesus, se revela essa pessoa. Salva mais alguns nessa noite, Jesus, por favor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. A gente merecia o inferno, a gente merecia a condenação eterna, mas porque você é um Deus misericordioso e bom, hoje somos perdoados, aleluia. Como é bom viver com o Senhor, como é maravilhoso saber que hoje nós temos plenitude, hoje nós temos alegria e contentamento verdadeiro. Muito obrigado, Jesus, porque a sede da nossa alma você tirou completamente, Senhor. Não permita que a gente busque em outras fontes aquilo que só o Senhor pode oferecer para a gente, Deus. Que nessa noite, de fato, a gente continue te louvando com todo o nosso coração, que a gente avalie, de fato,
o nosso relacionamento com o Senhor e reconheça nessa noite, com todo o nosso ser, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Toda honra e toda glória seja dada ao único que é digno, em nome de Jesus. Amém.